Meus irmãos, a mensagem dessa noite tem como base o Salmo de número 3. Salmo de número 3, o Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Nós lemos: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Pai Santo, nós pedimos a tua graça, pedimos a tua instrução e rogamos ao Pai que o Senhor fale conosco, nos ajude a entender a tua palavra e viver de acordo com ela. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. As adversidades e as inimizades fazem parte da caminhada cristã. Em algum momento, elas vêm, às vezes de forma leve, e outras vezes parece nos cercar de todos os lados. O Salmo de número 3 nos ensina exatamente como o povo de Deus deve reagir quando isso acontece. Quando as adversidades sobrevierem sobre nós, quando os inimigos do Senhor se levantarem também contra nós, qual deve ser a nossa reação? Nós precisamos aprender a reagir de modo adequado para glorificar em Deus em meio às tribulações. Esse salmo foi escrito por Davi, o rei Davi, o salmista Davi, o pastor de ovelhas Davi, o grande guerreiro Davi. E ele foi escrito em uma situação muito difícil na vida desse homem, quando ele fugia do seu próprio filho. Só de ler esse tema aqui, nós já percebemos um pouco do teor ou da condição em que Davi estava quando esse salmo foi composto. Ele estava fugindo do seu filho Absalão. Não era apenas uma crise política, era uma dor familiar. Um contexto cercado por traição dentro de casa, vergonha pública e ameaça real de morte. Porque a intenção de Absalão era matar Davi. Ele fez o que ele pôde, humilhou, expulsou e ele queria matar o rei. O rei que foi escolhido por Deus agora sobe um monte, chorando, descalço, com a cabeça coberta. Aquele que um dia governou Jerusalém, agora foge para o deserto. Mas é nesse cenário que esse cântico nasce. É nesse cenário de destruição, de escuridão, de trevas, que esse cântico de confiança é composto. Davi nos mostra que diante das adversidades, nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor, porque nele nós encontramos proteção real, paz, vitória e bênção. É no Senhor que nós encontramos essas coisas. E o salmista entende isso de forma muito clara e nós vamos ver à medida em que estivermos lendo este salmo. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que diante das adversidades, nós devemos confiar no Senhor. O salmista diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. 3 vezes nesses versos aparece a ideia de muitos.
Muitos que se levantam, muitos que se colocam contra ele e muitos que falam de forma contrária a respeito da sua salvação. Então ele está diante de um cenário de extrema perseguição. Ele está diante de um cenário de extrema perseguição. Havia também, além de tudo isso, uma guerra emocional. Porque o pior inimigo de Davi nesse momento não eram os filisteus. O pior inimigo de Davi nesse momento não era a descendência de Saul. O pior inimigo de Davi nesse momento não era o gigante Golias ou qualquer outro gigante. O pior inimigo era o seu próprio filho. Era o seu próprio filho. E como se não bastasse a oposição, ainda surgem palavras cruéis. Não há em Deus salvação para ele. O que esses muitos estavam dizendo era: Deus abandonou você. Deus te deixou para lá. Seu tempo acabou. Não há saída. Mas é nesse cenário que Davi se levanta com fé. Ele expressa a realidade das inimizades, do perigo, da sua dor emocional, mas a sua confiança é firme. O texto diz no verso 3: Porém tu és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Nós já vimos em muitos momentos nos nossos estudos que quando aparece um termo como porém, mas, aquele que usou esse termo está contrastando alguma coisa. Davi está fazendo um contraste muito claro entre os seus inimigos e o Senhor. Muitos se levantam contra mim, muitos são os adversários de todos os lados, e muitos são os que dizem não há salvação. Porém, de forma totalmente contrária ao que é dito, o Senhor é o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Temos aqui esse contraste claro. Mas é interessante que Davi não contrasta os seus inimigos consigo, dizendo, muitos são os que levantam, porém eu confio no Senhor. Não, ele coloca o contraste entre os seus inimigos e o Senhor. Porque a confiança de Davi era exclusivamente em Deus. Ele sabia que a sua própria força não poderia fazer nada. Ele sabia que, com a sua capacidade, tudo o que ele fizesse seria ineficaz. Então ele não compara as muitas vozes, os muitos inimigos consigo mesmo, mas sim com o Senhor. Eles podem dizer o que for, porém o Senhor és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Enquanto os inimigos olham para o problema, Davi olha para Deus. E ele diz, o Senhor é o meu escudo. E não é qualquer escudo, mas é um escudo muito grande. Não é um escudo comum de guerra, mas é uma proteção completa ao seu redor. O escudo, diante de um cenário de guerra, era uma arma de defesa, de proteção. E ele está dizendo, pode se levantar milhares e milhares e milhares e mais ainda. O Senhor é quem me protege. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é aquele que cerca os seus filhos. Quando tudo falha, Deus continua cercando os seus filhos. E essa é a nossa maior confiança. Aquele que nos guarda é o Senhor. É o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Diante dessa grande inimizade que nós temos nesse mundo, porque sabemos que o povo de Deus vive uma inimizade contra o mundo. Então aqueles que pertencem ao mundo odeiam os servos do Senhor. Diante desse cenário, a força para sobreviver às adversidades, inimizades e guerras não é uma força que provém do nosso próprio braço, mas sim do Senhor, que é o nosso escudo. Assim como Davi expressa com muita confiança.
quando tudo falha, Deus continua cercando seus filhos. Ele diz que Deus é a sua glória. O mundo tirou a honra de Davi. Foi humilhado, perdeu a posição real, mas a honra dele estava em servir ao Senhor. O mundo pode desonrar, mas é Deus quem produz a verdadeira honra. É o Senhor quem levanta a sua cabeça. É o Senhor quem ergue a sua face diante do cenário que ele enfrentava. E ele então diz: com a minha voz clamo a Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte me responde. Então Davi, ele estava expressando a sua confiança por saber que Deus iria lhe responder. Não significa que a resposta fosse positiva da perspectiva de Davi. Porque às vezes nós olhamos para um texto como esse e pensamos que Deus vai nos responder do jeito que nós queremos. Deus responde de acordo com a vontade dele, de acordo com o propósito dele. Isso deve nos fazer confiar no Senhor, porque sabemos que Deus está sempre cuidando e guardando o seu povo. Diante das adversidades, lembre-se de quem é Deus e confie nesse Deus. Não olhe para os problemas, mas olhe para o Senhor, que é o escudo e aquele que nos guarda e exalta a nossa cabeça. A confiança em Deus, ela produz paz no meio da crise. E essa é uma segunda lição que nós encontramos nesse texto. Verso 5. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. É estranho. É estranho. Olhando de uma forma natural, é estranho uma afirmação como essa. Não é? Inimizade, perigos. Davi estava no deserto. No deserto tinha perigos constantes. Animais, feras selvagens, outras nações que odiavam Davi. Ele estava completamente desprotegido, no meio do deserto, correndo risco de a qualquer momento os soldados do seu filho lhe encontrarem e tirarem a sua vida e dos seus. E ele diz: deito-me e pego no sono. Davi não tinha problema para dormir. Ele deitou e dormiu. E ele não tomou nada assim que pudesse dar um pouco mais de sono para ele. Ele apenas confiava em Deus. Porque a confiança em Deus produz uma paz em meio à crise. Ele então clama ao Senhor e diz com muita clareza que estava em paz, mesmo em um cenário de guerra. Davi ora e ele descansa. Ele dorme sustentado pelo Senhor. E a razão é muito simples. Por que ele conseguia dormir com tranquilidade? A resposta está no verso 5 também. Porque o Senhor me sustenta. Ele não dormia porque ele era despreocupado demais com a vida. Ele dormia porque Deus era aquele que lhe sustentava. Deus sustentava o rei. Isso é impressionante. Um homem perseguido, um reino em risco, milhares contra ele, traído pelo filho, e mesmo assim ele dorme. Porque as circunstâncias não sustentavam Davi. Era Deus. Era Deus. Muitas vezes nós enfrentamos os nossos problemas aqui, sejam problemas por causa da nossa fé, sejam os nossos problemas pessoais, e não conseguimos dormir. Não conseguimos dormir. Muitas vezes nós alimentamos mais e mais as nossas preocupações e passamos do limite saudável e não conseguimos dormir. Muitas vezes isso é só aquele sinal de que a confiança em Deus não está tão firme assim. Davi confiava e ele conseguia dormir, mesmo em um cenário de guerra.
mesmo em um cenário completamente desfavorável, porque os seus olhos estavam em Deus. Talvez alguém pense, se eu tivesse os problemas de Davi, eu estaria em colapso. Só que às vezes, com problemas menores, nós entramos em colapso. Perdemos o sono, vivemos aflito e somos dominados pela preocupação. O Senhor nos lembra que dificuldades não vieram apenas para nos esmagar, mas também para nos empurrar para mais perto de Deus. Está passando por dificuldade? Corra para o Senhor. Milhares te cercam de todos os lados? Corra para o Senhor. Não consegue confiar em Deus? Confesse. Fala, Senhor, eu não consigo confiar em Ti. Senhor, eu vou tentar com a minha própria força? Depois, se nada der certo, aí eu confio em Ti. Confesse ao Senhor. Deus requer de nós sinceridade. Às vezes nós não cremos em Deus. Às vezes nós não confiamos em Deus e não temos coragem de dizer para Ele. Mas Ele conhece o nosso coração. É melhor que você fale e diga, Senhor, eu não confio no Senhor a ponto de descansar diante desse cenário, diante dessa circunstância. E fala, Senhor, me perdoe e me ajude a confiar. Ajude-me, Senhor, na minha pequena fé ou na minha falta de fé. Tenho certeza que Deus vai ajudar. Deus vai ajudar, porque Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que nos cerca de todos os lados. Quem clama ao Senhor encontra descanso. Por isso Davi conclui, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Quem sabe que Deus governa pode descansar, mesmo cercado por vários e vários inimigos. Essa é a lição que nós aprendemos nesses versos. Mas ainda aprendemos uma outra lição. A confiança em Deus conduz também à vitória e à bênção. Davi então clama, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele sabe que a vitória não virá da estratégia humana apenas, nem da força militar, nem da capacidade pessoal. Davi tinha certeza disso. Davi sabia desta realidade, porque a salvação pertence ao Senhor. Ele então deixa isso muito claro. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi entende algo profundo. O livramento não termina nele, mas como representante de Deus, representante do povo, a bênção do Senhor também cobriria todo o povo. E aqui o Salmo aponta para algo muito maior. Davi foi salvo temporariamente de seus inimigos. Absalão morreu, mas ele continuava em conflito. Depois que Davi morreu, os seus descendentes tiveram vários e vários conflitos. Porque os inimigos não acabaram. Nós já vimos na semana passada que, desde o Éden, essa inimizade iria continuar. Duas sementes, dois povos, um povo santo e um povo maldito. Temporariamente, Davi foi salvo dos seus inimigos. Mas ainda haveria muita e muita inimizade. Mas Cristo venceu definitivamente os seus inimigos. Na cruz, Jesus foi cercado por adversários. Na cruz, Jesus foi zombado. Na cruz, Jesus foi rejeitado pelos seus. Na cruz, Jesus foi morto. Na cruz, Jesus parecia derrotado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou em vitória. Cristo venceu
definitivamente todos os nossos inimigos. Cristo é vitorioso. Cristo é o guerreiro que vence todos os nossos inimigos. E agora, por causa da nossa união com Cristo, nós recebemos os frutos dessa vitória: perdão, reconciliação, paz com Deus, nova vida e salvação eterna. Sabe por que isso é interessante de nós falarmos? Porque em algum momento da nossa caminhada, nós éramos os inimigos. Em algum momento da nossa caminhada, nós estávamos do lado de lá. Lembre-se, como vimos hoje na leitura da liturgia, não há um sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Não há quem faça o bem. Nós nascemos em constante inimizade contra Deus. Nós nascemos em guerra contra o Senhor. Por natureza, nós nascemos na condição de filhos da ira, objetos da ira de Deus. Era uma guerra constante. Uma guerra constante. Foi por isso que na vitória de Cristo, Ele destruiu esses inimigos e reconciliou-nos com Ele. Por meio da cruz, Cristo fez uma reconciliação. Hoje nós não somos mais inimigos de Deus, aqueles que creem em Jesus. Nós fazemos parte da própria família de Deus. O status de inimigo muda para amigos, para filhos. Inimigos que foram tornados filhos de Deus. Unidos a Cristo, nós temos então o perdão dos nossos pecados. Toda a culpa que nós carregávamos como herdeiros do pecado de Adão, toda a culpa que nós carregávamos como aqueles que praticam pecados também constantemente, foi lançada sobre Jesus. E na cruz do Calvário, Ele paga o preço da nossa reconciliação. Reconciliados, justificados, nós temos paz, paz com Deus. Nós temos agora uma nova vida. Nós temos a salvação eterna. Davi estava olhando primariamente para a salvação diante daquele grande perigo que ele estava enfrentando. Mas ele já apresentou uma verdade que aponta para uma salvação muito mais profunda. A salvação da nossa alma. E ela se dá pela vitória de Cristo sobre o inimigo da nossa alma. Por isso, o crente vai e pode enfrentar lutas sem desespero. Porque em Cristo, que é o vencedor, nós somos mais do que vencedores. Quando os inimigos crescerem e te cercarem, confie em Deus. Mas, pastor, que aplicação simplória? Não, ela é muito profunda. Confie em Deus. E significa, pastor, que eles vão sair de perto de mim? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso significa, pastor, que eu vou ser livrado da morte? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso significa que eu não vou correr risco nenhum? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se a sua confiança está em Deus, você tem a segurança maior de todas, a segurança eterna. Confie em Deus. Mas eu estou com dificuldade de confiar no Senhor. Fala para Ele. Vá até Deus e fale. Dobre seus joelhos e fala: Senhor, eu não confio tanto assim. Preciso confiar um pouco mais. Me ajuda. Deus quer ouvir isso da boca dos seus filhos. Deus quer uma confissão sincera e real. E a certeza de Davi é a nossa. O Senhor vai responder a sua oração. Quando sua mente estiver aflita, não foque toda a sua atenção na aflição ou naquilo que gera esta aflição. Clame a Deus. Fala com o Senhor.
Fale com Deus. Um grande exercício, assim, muito bom, nos ajuda muito, quando nós estamos muito aflitos, enfrentando muitas dificuldades, é clamar ao Senhor em intercessão. Experimente fazer isso. Você está aflito, está ansioso por causa das circunstâncias em sua vida? Interceda por alguém. Interceda por alguém. Você vai perceber como Deus cuida do seu coração. Isso é um exercício muito interessante de ser feito. Clame a Deus. Apresente a Ele as suas necessidades. Mas clame também em favor dos outros. E às vezes, até do seu próprio inimigo, que se levanta contra você. Quando a noite parecer longa, durma sustentado pelo Senhor. Não consigo dormir, vai orar. Não consigo dormir, vai ler a Bíblia. Tem crente que fala que ler a Bíblia é como se fosse um sonífero, né? Começa a ler as primeiras páginas já... Então, faça isso. Talvez isso seja a própria mão de Deus trazendo alívio para o seu coração. Só não vai fazer isso todas as vezes que você for ler a Bíblia, que aí vai ter alguma coisa errada. Clame ao Senhor e durma sustentado por Ele. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, a salvação pertence ao Senhor. O Salmo 3 nos ensina que o povo de Deus pode atravessar noites escuras e ainda assim amanhecer em paz. Davi dormiu, perseguido, e acordou sustentado. Talvez hoje você esteja vivendo o versículo 1, cercado por muitas lutas, muitos adversários, muitos inimigos. Mas lembre-se de confiar em Deus, para você ter a mesma paz que Davi tinha, por saber que Deus é quem te sustenta. E no tempo certo, você também cantará aquilo que ele diz no verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Que Deus nos abençoe.